Também eu creio que Paulo usa essa figura pensando num vaso de barro e não num vaso de borracha, né? Porque às vezes a gente quer encher esse vaso, quer encher, e parece que a gente vai inchando, né? Já falei sobre isso também. Mas nós somos um vaso de barro. O que acontece quando ele está cheio? Ele começa a transbordar, né? Ele começa também, né, repartir essas bênçãos com outras pessoas, né? E se a gente segurar muito dentro desse vaso de barro, ele acaba quebrando. Aí sim que esparrama para tudo que é lado, né? Mas são figuras assim que nós temos. Próximo. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Paulo faz aqui, né, uma vinculação, ele vincula essa questão de ser testemunhas, desse trabalho pela fé, né, desse testemunho de esperança em amor, com o espalhar desse testemunho para todas as pessoas, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Cristo. Também é interessante, quando a gente lê esse texto de 2 Coríntios 3, que Paulo diz que essa carta foi escrita como? Não com tinta, mas como? Pelo Espírito Santo de Deus. E ele usa uma expressão gravado, como se fosse talhado, né? O talhado essa mensagem nessas cartas vivas. Quer dizer, é uma marca profunda, não é alguma coisa assim facilmente tirada ou lavada, né? Como se fosse uma tinta superficial. Não é uma máscara, mas é alguma coisa mais profunda que tem acontecido na vida dessas pessoas. Então, essas cartas não são escritas por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo em nossas vidas. É a obra do Senhor, né? Então, a gente não se autoescreve, não se escreve a si mesmo, mas é o Espírito Santo que escreve em nossas vidas. O que nós precisamos ser é essas cartas abertas, onde Deus pode, né, estar talhando, gravando, né, essa mensagem de esperança para ser visto, lido por pessoas em todos os lugares. Próximo. Já falei sobre isso. Próximo. O que isso significa, então, na prática? Próximo. Eu devia ter tirado esses pontinhos aqui, mas tudo bem. Apresentar uma mensagem que faça justiça à pessoa de Cristo e ao Evangelho. Acho que esse é o compromisso que nós temos. Se nós somos cartas vivas de Cristo, é Cristo que tem que aparecer. Não é o nosso nome, não é aquilo que nós fazemos, não é o nome da nossa igreja ou da nossa denominação, né? Mas é o nome de Cristo, é Cristo que tem que aparecer. E eu creio que isso aqui é, naturalmente, um desafio para mim, para todos nós, né? Sermos de tal forma transparentes na nossa vida, o nosso vaso, que é Cristo que apareça. Que as pessoas chegam e olham, né, para nós e dizem, olha, ali está Cristo. Vocês lembram onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Antioquia, da Síria. Síria que também está em guerra. Lá em Antioquia da Síria. Por quê? Porque o pessoal olhava para eles e dizia, isso aqui é tudo pequenos cristos, né? E pode ser que no começo era mais para, né, fazer um bullying ali, mais para xingar o pessoal, achar que era uma forma pejorativa, mas era isso mesmo, cristos, pequenos cristos, né, que nós todos somos desafiados a ser. Próximo. Cartas seladas pelo Espírito Santo, com o viver diário coerente com a profissão de fé. Próximo. Cartas vivas, que podem ser lidas por pessoas em todos os lugares.
E aqui, então, eu menciono um texto que vocês conhecem bem, que tem muito a ver com missões, Atos 1:8, né? Porque essas cartas que foram talhadas pelo Espírito Santo de Deus serão as testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano do avanço do seu reino durante esse período que nós temos de ser igreja. É uma era, uma época que começa, podemos dizer, no dia de Pentecostes, porque até ali eles deviam ficar esperando, não sair evangelizar. Mas no dia de Pentecostes, sim, vem esse Espírito e eles já automaticamente vão falando de Cristo, né? Da salvação nele, acerca do reino de Deus. E é um período que vai, diz Atos 1, né? Quando Jesus vai ao céu e ali o anjo diz, olha, um dia ele vai voltar da mesma forma. Ali termina esse período. E é esse tempo escatológico que nós temos, que já dura quase 2000 anos, né? Diz que no ano 2033, pastor Léo, né, nós vamos ter que preparar aqui uma festa 2033, que a igreja vai fazer 2000 anos. Né? Falta pouco, né? 11 anos. Vamos ver se a gente está aqui ainda, se Jesus não voltou. Não sabemos exato essa data, mas durante esses 2000 anos, fazemos parte dessa época, até Jesus Cristo voltar. Aí termina, aí missões, depois disso não faz mais sentido. Né? Aí acabou. Terminou a oportunidade. Nossa, como igreja, também das pessoas ouviram o Evangelho. Mas durante esse período, Atos 1:8, né, o Evangelho chegando a todos os lugares, precisa acontecer. Próximo. E aí vem a pergunta, eu quero passar isso aqui rapidamente, mas um pouquinho de informação sobre onde é que precisamos ser cartas vivas. A Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que realizou então nessa semana, de segunda até sexta-feira agora, o 9º Congresso Brasileiro de Missões, tem identificado algumas áreas aqui no Brasil, onde nós precisamos estar ativos como igreja, precisamos alcançar. Apesar do tamanho da igreja brasileira, contando todos, quem sabe dizem, vamos ver o censo, já tiveram na sua casa, fazendo o censo lá? Então, somos, quem sabe, 60 milhões de evangélicos. As definições aí, quem que eles incluem ou não, não vamos entrar nesse mérito agora, mas apesar da igreja grande, ainda nós temos desafios no Brasil. Nós temos pelo menos 37 mil comunidades ribeirinhas, né? Pessoas que moram ao longo dos rios, em todo o Brasil, mas principalmente, quem sabe, no norte do Brasil, na Amazônia, comunidades ali que não chegou o evangelho ali. E não é tão fácil, eu sei disso. Temos alguns trabalhos ali em Manaus, naquela região, onde nós estamos trabalhando com ribeirinhos. Povos indígenas, eu preciso corrigir isso aqui agora, porque essa semana eu vi que já baixou de 117 para 99. Glória a Deus. Né? 18 povos indígenas que, desde essa estatística, há 2 anos atrás, já tem algum trabalho já começado ali. Mas ainda falta quase 100, né? 99 povos indígenas do Brasil que ainda não viram o Evangelho. Existe, inclusive, algo que eles chamam da terceira onda, ou da onda 3, ou 3 ondas, que é um movimento missionário, evangelístico, por parte dos próprios indígenas. Nós temos algumas tribos indígenas no Brasil que já têm uma igreja bem estabelecida. E agora, em lugares que, quem sabe, não indígenas, né, não podem entrar, por causa da FUNAI e, quem sabe, outras questões, esses estão indo agora para evangelizar outros povos indígenas. 3 ondas, eles chamam disso. A primeira onda foi as missões que vieram de fora, a segunda é a igreja brasileira fazendo missões, e a terceira onda, então, são os próprios indígenas. Mas tem desafios aí. Os quilombolas, a gente nem falava sobre isso alguns anos atrás, né, mas as comunidades afro,
né, que têm a sua origem da África. Muitos deles, então, surgiram essas comunidades durante ou no fim da escravidão. Muitos desses não foram alcançados. Existem em torno de 10, 12 mil no Brasil, 7, 8 mil ainda não foram alcançadas. Os sertanejos, já temos falado sobre isso, temos algum trabalho ali. Os imigrantes, inclusive esses que estão chegando agora. E muitos estão chegando agora afegãos, né, do Afeganistão. A família que vem para cá, venezuelanos, né, também muitos estão vindo de outros lugares que, né, precisam ajuda, em primeiro lugar, todo o cuidado, o acolhimento. Queremos ajudá-los em primeiro lugar, não vamos nos aproveitar da situação de vulnerabilidade deles para forçar o Evangelho sobre eles, mas queremos, ao mesmo tempo, que eles conheçam a Cristo, né? Então, quem sabe, com o nosso testemunho e tal, eles vão se interessar.